Ele jogou ao lado de um dos melhores jogadores da história, conquistou uma Champions com um gol histórico na final e simplesmente fez parte de um dos melhores trios de ataque da história do futebol. Mas e se tudo isso tivesse sido diferente? Em 2013, Neymar estava prestes a dar o maior passo de sua carreira. De um lado, o Barcelona de Messi, Xavi e Iniesta. Do outro, o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, um time sedento pela glória europeia. Só que o craque brasileiro acabou escolhendo a Catalunha. Mas e se o Neymar tivesse escolhido o Real Madrid? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa realidade alternativa. Como o Neymar se encaixaria naquele Real Madrid? Ele faria dupla com o Cristiano Ronaldo? Ele teria sido bola de ouro? E o que isso teria mudado na história do futebol? Porque vão por mim, o efeito dominó que isso teria, Neymar no Real Madrid em 2013, é um negócio inacreditável. Basicamente, o Real Madrid não teria vencido as Champions de 2014, 2018, 2022 e provavelmente Bale e Benzema não teriam sido tão grandes assim na história do Real Madrid. Quer entender essa realidade alternativa? Simbora que o vídeo de hoje está insano. Salve rapaziada, Geek na voz. E em 2013, o Neymar, ainda jogador do Santos, ele já não era mais uma promessa do futebol brasileiro, Cá entre nós, o Neymar já era disparado o melhor jogador do país, mesmo atuando no Brasil, Se levar em consideração a Europa inteira naquele momento, o Neymar já era o melhor. E ele acumulou títulos, prêmios individuais, atuações históricas e uma legião de fãs. Neymar já era considerado o herdeiro natural da tradição brasileira de craques habilidosos. Ele era um fenômeno tanto dentro quanto fora de campo. Cara, o desempenho do Neymar entre 2009 e 2013, jogando aqui no Brasil pelo Santos, foi um negócio bizarro, assim. Quem aproveitou, quem pegou essa época da Neymar mania, que se você é da minha idade, provavelmente você já tentou fazer o moicano do Neymar na época, era a coisa mais ridícula, mas a gente achava que era massa. Mas o Neymar, ele marcou mais de 130 gols pelo Santos, protagonizou momentos memoráveis, título de Libertadores em 2011, que era algo que o Santos não conquistava desde a era Pelé. Além disso, ele venceu a Copa do Brasil em 2010, 3 campeonatos paulistas consecutivos e foi eleito 2 vezes o melhor jogador da América, em 2011 e 2012. E esse título da Copa do Brasil, inclusive, de 2010, foi em cima do Vitória, o que deixa tudo ainda melhor, 8. E o estilo de jogo do Neymar, marcado por dribles desconcertantes, a velocidade, a ousadia, o ousado menino Ney, fez com que o Neymar despertasse a atenção de basicamente todos os grandes clubes da Europa. Todo mundo queria ele nessa época. Então o momento de deixar o futebol brasileiro era inevitável. Gigantes europeus já acompanhavam sua trajetória desde o início e as negociações se intensificaram entre 2012 e 2013. Cara, o Neymar ele contou em um podcast, que ele tava no quarto dele de hotel. Isso foi depois da premiação da Bola de Ouro, de 2011, que o Neymar ficou em 10º lugar, se eu não me engano. E, mano, o Neymar, ele tava de boa no hotel, no quarto dele, tava de cueca, todo largado, e aí bate alguém na porta dele. Simplesmente Pepe Guardiola. O Pepe queria conversar com o Neymar e convencê-lo a jogar pelo Bayern de Munique, porque naquela época o Guardiola treinava o Bayern, e ele queria o Neymar no projeto dele. Mano, simplesmente o Neymar de cueca conversando com o Guardiola pra ir jogar no Bayern. Que é isso, velho? Mas aí não teve jeito, Chegou os gigantes, chegou esse clube aqui, chegou o Barcelona, e aí, irmão, você fica mexido. Você vai fazer o quê? De um lado o Real Madrid e do outro o Barcelona. Os dois te querem. Do lado merengue, o Real Madrid oferecia uma proposta financeiramente mais robusta, com valores mais altos em termos de transferência e salário. Além disso, havia o apelo da camisa mais pesada da Europa, detentora na época de 9 títulos de Champions League. Fora todos os craques brasileiros que já passaram pelo Real Madrid, o que Neymar admira bastante, Então tava tudo a favor para Neymar ir pro Real Madrid. Só que tinha um detalhezinho, Barcelona tinha Messi. E eu falo com muito pesar no coração, porque obviamente eu torço pro Real Madrid, e eu queria Neymar na época no Real Madrid. O Barça, por sua vez, apostava em um projeto esportivo mais estável, com uma base consolidada e um estilo de jogo que poderia potencializar as características do Neymar. Então jogadores como Messi, Xavi, Iniesta e Busquets formavam o núcleo de um time técnico e vencedor que havia conquistado 2 Champions em 3 anos. E aí, como eu disse, teve apelo emocional na hora do Neymar decidir, porque ele era muito, mas muito fã do Lionel Messi. Era o sonho do Neymar jogar ao lado do Messi, com quem ele só brincava no videogame. E aí não tem o que fazer, cara. Se é o sonho do cara jogar ao lado do Messi, que pra mim é o segundo melhor jogador da história do futebol, aí o Real Madrid perdeu a disputa. E em maio de 2013, o Neymar anunciou oficialmente sua transferência para o Barcelona, colocando um fim a essa longa novela de bastidores. E essa decisão impactou diretamente o cenário do futebol europeu e, sobretudo, a rivalidade entre Barça e Real Madrid. Mano, se vocês fossem o Neymar nessa época em 2013, Real Madrid de um lado e Barcelona do outro, analisando
analisando todo o contexto, vocês escolheriam qual time pra ir? É difícil isso aí. Comentem embaixo o que vocês fariam. E por que essa transferência do Neymar pro Barcelona movimentou toda a Europa, principalmente o Real Madrid? Porque o Real Madrid viu que o Barça tinha contratado talvez a grande joia daquele momento, né, um dos jovens mais talentosos do mundo, que todo mundo queria, que era o Neymar, e o Real Madrid olhou e disse, velho, a gente tem que trazer alguém pra poder dar uma resposta em cima disso, né? E eles foram até o Tottenham, na Inglaterra, Premier League, e foram lá e pagaram 100 milhões de euros pelo Gareth Bale. Bale que inclusive foi eleito o melhor jogador da Premier League naquela última edição, né? O Bale jogava uma barbaridade no Tottenham, velho. Naquela época foi a contratação mais cara da história do futebol. 100 milhões foi um negócio que quebrou tudo, velho. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, permanece até hoje a especulação. E se o Neymar tivesse optado pelo Real Madrid? Como teria sido sua trajetória em um time que também oferecia estrelas, visibilidade global e ambição por títulos? E é justamente aí que começa o efeito dominó, porque se o Neymar tivesse ido pro Real Madrid naquela época, o Real Madrid, pelo menos por baixo, não teria conquistado 3 dos últimos 6 títulos de Champions que conquistou. Provavelmente não teria, pois em 2013, como eu disse, o Real Madrid vivia um momento de reformulação. O clube havia encerrado a temporada 12-13 sem conquistar títulos importantes, ficando atrás do Barcelona na La Liga e sendo eliminado na semifinal da Champions por Borussia. Foi aquela Champions que o Lewandowski fez um fucking poker, 4 gols em cima do Real Madrid. Até hoje isso me traumatiza. Eu lembro que eu tava, sei lá, acho que eu tava na escola, mano, e aí eu tava voltando e aí eu vi um bar, né, com a televisão ligada e tava passando o finalzinho do jogo, né, porque eu estudava à tarde, eu não conseguia assistir o jogo todo. Aí eu parei, olhei assim, quando eu vi, mano, que isso, velho? Lapada seca! E esse desempenho decepcionante levou à saída do técnico José Mourinho e à chegada de Carlo Ancelotti, né, treinador experiente com passagens vitoriosas por Milan, Chelsea e PSG. E o elenco do Real Madrid naquela época já tinha uma base muito sólida, né? Não era só o Barça de Messi, Xavi e Iniesta. O Real Madrid também tinha uma base ali de jogadores bem interessante, pô. Você tinha o Cristiano Ronaldo que tava voando, talvez ele no auge físico e técnico, né, competindo com o Messi ano após ano pra ver quem era o melhor jogador do mundo e quem disputava a artilharia do campeonato. Você tinha o Ozil no prime, você tinha o Benzema, você tinha o Di Maria voando, você tinha o Xabi Alonso, o Sérgio Ramos, Pepe. Então a espinha dorsal do Real Madrid já estava formada, mas ainda havia espaço e necessidade para novas peças que ajudassem a transformar o potencial em títulos concretos, velho. E a prioridade do clube na época era justamente retomar esse protagonismo na Europa, né? O Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, tinha o grande sonho de conquistar a famosa La Décima, né? A 10ª Champions do Real Madrid, que era o sonho de todo mundo. E ele sabia que para isso ele precisava agregar talento jovem e decisivo ao lado do Cristiano Ronaldo. E o Neymar era visto como uma peça ideal. Era um driblador, era midiático, era acostumado à pressão, já era um grande jogador e com potencial para ser o sucessor natural do Cristiano Ronaldo. Tanto é que depois que o Florentino perdeu o Neymar naquela época, a partir de então ele disse que iria contratar todas as joias brasileiras que aparecessem na frente dele. Apareceu o Vinícius Júnior, vem. Rodrigo, vem. Endrick, vem. Nem sempre acerta, né? Eu trouxe o Renier, não deu em nada. Ih, rapaz. E a possível chegada do Neymar no Real Madrid criaria uma frente ofensiva muito promissora, cara. Só que a dúvida central girava em torno de como ele seria encaixado taticamente. Em tese, o Neymar atuaria como ponta esquerda, né? Posição de mais rendeu no Santos e na seleção. Só que esse era exatamente o setor do Cristiano Ronaldo, pô. E a solução mais debatida na época, né, entre os analistas e até internamente dentro do Real Madrid, porque eles queriam de fato o Neymar naquele time, era deslocar o Cristiano para uma faixa mais central de campo, né? Não necessariamente um centroavante, que hoje em dia ele é, mas uma espécie de segunda atacante, o jogador ali de ruptura, e o Neymar, obviamente, jogaria na ponta esquerda fazendo a fumaça que ele sempre fez. Cara, imagina aí, Neymar naquela época no Real Madrid, Neymar pela esquerda, Cristiano centralizado, poderia até trazer o Bale, por que não, mas a gente vai comentar sobre isso. Já imaginou um trio com Neymar, Cristiano e Bale? Comenta aí embaixo se vocês acham que esse negócio daria certo. E essa mudança não era absurda, né? O Cristiano já havia mostrado versatilidade em campo e com sua capacidade finalizadora, ele poderia jogar mais próximo da área para poder potencializar os seus números. Tanto é que a partir da temporada 14-15, né, o Cristiano ele teve aquela lesão, se eu não me engano, e a partir de então, ele perdeu um pouco da velocidade, um pouco da explosão, e ele passou a jogar mais centralizado pelo Real Madrid. Antes disso, ele era um ponta a ponta mesmo, ponta esquerda, como era lá no Manchester United. A partir dessa temporada, né, 14-15 mais ou menos, ele passou a jogar de forma mais central, junto com o Benzema e deixando o corredor todo pro Marcelo. E com o Benzema como referência móvel e Neymar trazendo criatividade e velocidade pela esquerda, o Real Madrid ganharia uma nova dinâmica ofensiva. Além disso, o Neymar poderia assumir gradualmente o papel de protagonista conforme o Cristiano envelhecesse, né, criando uma transição natural e equilibrada. Porque o Cristiano ele sai do Real Madrid em 2018, né, no auge, depois de ter vencido aquela Champions, e aí o Neymar naturalmente, pelo menos no quesito técnico, ele seria o líder técnico daquele Real Madrid. O melhor jogador, ele iria assumir o bastão do Cristiano. Lá ele. Olha aí o bicho.
Só que aí, meus amigos, é que vem o efeito dominó, porque na época, como o Neymar foi para o Barcelona, eu disse que o Real Madrid deu uma resposta e foi lá e contratou o Gareth Bale por 100 milhões. E o Bale, ele decidiu simplesmente duas Champions para o Real Madrid, duas finais de Champions foram decididas pelo Bale. Então, se o Neymar tivesse optado pelo clube merengue, é possível que a vinda do Bale não tivesse acontecido, ou então que ele chegasse em outro contexto com um papel diferente. Mas, cara, a Champions de 2014, né, muita gente esquece, porque foi o Sérgio Ramos que fez o gol de cabeça lá no final, minuto 93, né? 93, né? Mas, cara, quem fez o gol do desempate, digamos assim, o gol do 2-1 de cabeça foi o Bale. A primeira Champions que ele decidiu foi em 2014. E lá em 2018, contra o Liverpool, nem preciso dizer, né? O cara simplesmente saiu do banco de reservas, decidiu mais uma Champions pro Real Madrid com um gol de bicicleta. O cara aposentou o Karius naquele dia. E talvez com a chegada do Neymar, outro jogador que perderia espaço no Real Madrid seria o próprio Benzema. Benzema é esse que foi muito importante após a saída do Cristiano no Real Madrid. Porque o Benzema assumiu esse bastão, né, de ser o principal jogador, o grande artilheiro, o cara que vai fazer todos os gols que o Cristiano fazia. E lá em 2022 a gente viu a loucura que o Benzema fez naquela Champions, né? Era um hat-trick atrás do outro até ganhar o título, velho. E consequentemente ele foi eleito o melhor jogador do mundo, o Bola de Ouro. Talvez se o Neymar tivesse ido pro Real Madrid em 2013, o Cristiano iria sair, Neymar iria assumir o manto do Cristiano de principal jogador, talvez até vencesse Champions, Bola de Ouro, e o Benzema, naturalmente, ele continuaria nesse papel secundário dele, ou até seria transferido, iria buscar protagonismo em outro clube, mais espaço. Olha o efeito dominó, cara. Sendo que sob o comando do Carlo Ancelotti, eu acho que o Neymar ele se adaptaria à Europa com um pouco mais de facilidade, né? Porque a gente sabe que o Ancelotti é esse cara que ele se adapta ao que ele tem, se adapta ao elenco. E isso poderia ter acelerado a adaptação do Neymar ao futebol europeu, e com um elenco tão competitivo ao seu redor, a curva de crescimento dele talvez fosse mais acentuada do que foi no Barcelona. Sendo que a chegada do Neymar ao Real Madrid em 2013 teria representado não apenas um reforço técnico de peso, mas também um desafio tático e de gestão de egos. O time já contava com o Cristiano como referência máxima no ataque, além de peças ofensivas importantes como Benzema e Di Maria. Mas a questão principal seria como encaixar Neymar nesse esquema sem comprometer o rendimento dos demais craques. E cara, se você chegou nessa parte do vídeo e você tá curtindo esse conteúdo, deixa a voadora no like aí embaixo, pô, ajuda o Tio Gui, que o nosso canal tá crescendo, meta de 10 mil inscritos, tá? Se inscreve aí, compartilha esse vídeo pra todo mundo, pra tua vizinha fofoqueira, compartilha pra gente chegar nessa meta. E se quiser, segue a gente lá nas redes sociais também, mas aí não é obrigatório não, o obrigatório é você deixar o like e se inscrever. Seguir na rede social, você segue se você quiser. Cara, do ponto de vista técnico, o Neymar naquela época era um jogador diferente do que ele é hoje em dia. O Neymar era um ponta a ponta esquerda de verdade, isso em 2013. Hoje a gente sabe, né, muito pelo fator idade, já envelheceu o jogador, ele perdeu a velocidade, perdeu a explosão e atua mais como camisa 10. Só que em 2013, cara, a ponta esquerda era justamente a zona de atuação histórica do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. E aí a gente cria alguns cenários, né? Como eu disse, o primeiro e mais provável, né, que o Real Madrid já esboçava naquela época, né, querendo contratar o Neymar, que era centralizar ainda mais o Cristiano Ronaldo, né? Neymar, nesse caso, jogaria na ponta esquerda, Cristiano centralizado, e pelo lado direito, né, como não teria provavelmente o Gareth Bale, porque eu duvido que o Real iria pagar 80 milhões no Neymar e 100 milhões no Bale, iria trazer os dois na mesma janela, eu acho que não. Provavelmente o Bale nunca teria jogado no Real Madrid se o Neymar estivesse lá, então seria Neymar de um lado, o Cristiano mais centralizado e talvez o Di Maria na ponta direita. Então o Neymar assumiria o lado esquerdo do ataque, né, onde poderia explorar sua melhor versão, recebendo bolas em profundidade, partindo para cima dos marcadores e criando jogadas a partir do drible. E o Benzema, nesse arranjo, teria que se adaptar a uma posição mais secundária, ou até mesmo deixar o time titular, né, dependendo do sistema. Se é um 4-3-3, o Benzema não iria jogar mais nem a pau. E o Benzema foi importante também, tá? Às vezes a gente esquece aí, mas durante algumas Champions que o Real venceu ali entre 2016 e 2018, o Benzema decidiu um jogo importante, pô. Mas se fosse no 4-3-3 em 2013, provavelmente o Benzema não iria jogar. E outra alternativa também que muitos comentam que poderia acontecer naquela época é o Neymar jogando um pouco mais por trás dos atacantes, lá ele, mas como se fosse um camisa 10, que é o que ele é hoje, né? O famoso playmaker. Só que isso iria exigir mais disciplina tática e adaptação, já que ele precisaria participar mais da articulação e menos da finalização direta. Sendo que assim que ele chegou no PSG, o Neymar iniciou essa transição de jogar como camisa 10, né? Só que sob o comando de um técnico como Ancelotti, acostumado a lidar com grandes nomes e esquemas híbridos, esse tipo de adaptação poderia ser trabalhada com sucesso. Ou seja, essa faceta hoje do Neymar, né, que ele é um camisa 10
10, literalmente, esse playmaker, esse meia atacante, ele já poderia ter desenvolvido isso lá em 2013, cara. Porque talento pra isso ele sempre teve, né? Se a gente observa alguns jogos do Neymar ainda pelo Santos, em diversos jogos ele flutuava pelo meio. Ele não era só um ponta esquerdo espetado na linha lateral. E além da questão tática, né, outro fator a ser considerado seria o psicológico e o hierárquico, porque Cristiano era sem dúvida o dono do vestiário do Real Madrid. E o Neymar, ainda jovem, iria precisar encontrar seu espaço aos poucos. E diferente do Barcelona, onde o Messi também era dominante, só que mais reservado, né, em relação ao Cristiano Ronaldo, né, que tinha uma postura mais firme, mais forte, talvez nesse caso poderia ter um certo conflito de protagonismo, né, especialmente se o Neymar começasse a brilhar cedo demais, cara. E do ponto de vista físico, né, eu acho que esse jogo mais vertical que o Real Madrid sempre teve também poderia potencializar ainda mais o jogo do Neymar. Aquele Real Madrid, né, de 2014 que ganhou a La Décima, né, do Ancelotti, que é um técnico mais conservador, a gente sabe disso, mas era um Real Madrid de transição direta, de muito, cara, mas muita bola longa, de muito contra-ataque. Pô, você tinha Bale e o Cristiano. Você não vai explorar esses dois em velocidade? Claro que vai. E naquela época, mano, o Neymar em 2013, ele tava talvez no auge físico dele, não sei. Mano, o moleque ele corria pra caramba. O Neymar era muito rápido em 2013. Ele poderia se dar muito bem nesse jogo vertical do Real Madrid. E uma das maiores perguntas, né, quando se imagina o Neymar no Real Madrid em 2013 é a seguinte: ele teria conquistado mais títulos, especialmente mais Champions League? Ele teria sido bola de ouro, que é uma coisa que todo mundo imagina aí nesse cenário alternativo, né? Real Madrid, Neymar, bola de ouro, será que iria acontecer? Cara, para responder isso, é preciso considerar tanto o cenário competitivo do clube quanto o desenvolvimento individual que Neymar teria sob outras circunstâncias. O primeiro ponto a se observar, isso daí eu já comentei aqui neste vídeo, que é justamente o fato do Real Madrid ter sido muito vitorioso a partir de 2013 e 2014, mesmo sem o Neymar. Barcelona lá voando, né, com Luiz Henrique, o trio MSN, com Suárez, Messi, enquanto isso o Real Madrid tava ganhando uma Champions atrás da outra, cara. Logo no primeiro ano, sob o comando do Carlo Ancelotti, né, o clube conquistou a La Décima, a tão sonhada 10ª Champions League, derrotando o Atlético de Madrid na final. Além disso, ganhou a Copa do Rei em cima do Barcelona, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes no mesmo ciclo. E com o Neymar no elenco, a gente pode imaginar que talvez o Real Madrid venceria essas competições, talvez teria vencido aquela Champions de 2014 e até outras também. Só que, obviamente, não teria um jogador que foi fundamental naquela conquista de 2014 e de 2018 também, que é o Bale. Eu volto a dizer, é um efeito dominó, cara. Se você traz o Neymar, provavelmente o Bale não seria jogador do Real Madrid. E aí, quem iria fazer aquele gol que o Bale fez de cabeça em 2014? Sabe, é um cenário hipotético. E 2018, o Neymar ia fazer um gol de bicicleta, igual o Bale fez contra o Liverpool? É doido, velho. Além disso, a fase seguinte do Real Madrid, né, especialmente a era Zidane, com o tricampeonato da Champions, né, entre 2016 e 2018, poderia ter incluído o Neymar como peça-chave, né, caso ele se adaptasse bem. E nessa fase, o Real foi dominante na Europa com um estilo mais vertical, baseado em contra-ataques rápidos, bolas longas e aproveitamento clínico nas oportunidades. Velho, se tu pega aquela Champions, eu acho que de 2016, 17, se eu não me engano, que o Real jogou no 4-4-2 com o Zidane, vocês lembram que o Isco foi titular, né, naquele losango? Cara, se tu pega ali, tira o Isco, que obviamente é um grande jogador e ali era o prime do Isco, mas se tu tira o Isco daquele 4-4-2 e bota o Neymar, mano, Neymar, cara, como meio atacante e na frente Cristiano e Bale, né, que era a dupla de ataque, o Cristiano e Benzema, nossa, cara, o Real Madrid teria ganho aquela Champions de qualquer forma, não tem como. No 4-4-2, com o Neymar de camisa 10 ali já, nossa, já teria ganho. Sim, Geek, mas e a bola de ouro? A tão temível bola de ouro que todo mundo comenta, que o Neymar infelizmente não conseguiu conquistar em sua carreira. Será que ele teria ganho no Real Madrid, mesmo disputando com o Cristiano Ronaldo? Pois quando ele chegou à Europa, o Neymar foi constantemente colocado como o terceiro nome na disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo. Em 2015, por exemplo, né, quando o trio MSN estava no auge, o Neymar chegou ao pódio da bola de ouro, ficando atrás justamente dos dois. Mas e se ele tivesse ido pro Real Madrid? Com a camisa branca, o Neymar estaria sob os holofotes mais intensos do futebol mundial, cara. O Real, historicamente, impulsiona a visibilidade dos seus jogadores, especialmente em premiações individuais. E se o Neymar mantivesse um alto desempenho em jogos grandes, né, como semifinais e finais de Champions, ele teria argumentos de sobra para poder brigar pelo prêmio. Além disso, né, o processo natural de envelhecimento e até a saída do Cristiano Ronaldo iria permitir com que o Neymar se tornasse o líder técnico daquele Real Madrid, pô. O Cristiano, ele saiu em 2018, o Messi, ele saiu em 2021, ou seja, o mais próximo pro Neymar aí estaria o Cristiano, cara. E o próprio Neymar, ele disse em podcast, né, que o auge, na opinião dele mesmo, o Neymar, foi justo quando ele foi pro PSG, que foi ali 2017 e 2018, que foi quando o Cristiano saiu do Real Madrid. Ou seja, o Neymar, provavelmente, ele viveria o seu auge, segundo ele próprio, no Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo. As chances do Real ganhar uma Champions com o Neymar liderando e ele ser bola de ouro é muito grande. Então é possível imaginar que com títulos europeus, boas atuações em clássicos, um marketing global e uma performance individual constante, o Neymar poderia sim ter vencido a bola de ouro entre 2015 ali até 2021, cara, tranquilamente, ainda mais quando o Cristiano saiu em
2018. Só que aí a gente entra no campo da especulação, né, cara? Esse vídeo é o famoso e se, porque nesse meio do caminho, infelizmente, tiveram as lesões do Neymar, especialmente quando ele chegou no Paris Saint-Germain, que atrapalhou completamente a carreira dele, velho. Sabe-se lá Deus o que seria da carreira do Neymar se não fosse essas lesões, velho. Então será que ele também teria essas lesões no Real Madrid? Ou então é o contexto do campeonato? Porque no campeonato francês os caras batiam em Neymar sem dó nem piedade. Já em La Liga não é tão bem assim. Então será que o Neymar ele seria um pouco mais preservado pela característica da liga, que é diferente da francesa? Será que o Neymar ele não teria essas lesões que ele teve no PSG? Seria um jogador saudável no Real Madrid? Claro que tudo isso é especulação, mas levando em conta o talento do Neymar, o contexto do Real Madrid e os caminhos que se abriram na década, não seria exagero dizer que se ele tivesse feito essa escolha de ir pro Real Madrid, ele poderia hoje ser lembrado como um bola de ouro, como múltiplo campeão europeu e talvez com status ainda mais elevado na história do futebol mundial, cara. Pra mim, esse é o maior e se da história do futebol. Fora o efeito dominó que isso geraria, com Bale, com Benzema, com os títulos de Champions do Real Madrid. Cara, Neymar no Real Madrid em 2013 seria uma loucura. Mas comenta aí embaixo, vocês acham que Neymar daria certo naquele Real Madrid em 2013? Com Cristiano, com Bale, talvez com Benzema também, não sei. Comenta aí embaixo as opiniões de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!